Oi, galerinha. Bom dia. Aqui fala a professora de inglês, Yara. Vamos então dar início à nossa aula do 7º ano, tá? Continuamos com a unidade 1 e vamos abordar ainda o simple past tense do verbo to be, ou seja, o passado simples do verbo to be. É muito importante, galera, que vocês prestem atenção a isso e que vocês retenham isso, porque como eu já falei, o verbo to be, o verbo to do, o verbo to have são os verbos básicos e principais do inglês, tá, gente? Sem esses verbos, nós não conseguimos fazer corretamente depois a conjugação de outros verbos compostos que vão precisar deles como auxiliar. Então, vamos lá. Verbo to be, o verbo to be quer dizer ser ou estar, né? Simple past, ou passado simples, tá, gente? Então, nós temos afirmativa, negativa e temos a interrogativa ou as questions. O que é importante vocês reterem? O verbo to be no simple past, ele tem duas variações, was e were. Was, para essas pessoas que estão aí, na afirmativa. Vamos ver o caso da afirmativa. I, primeira pessoa singular. He, she, it, que são as terceiras pessoas do singular. He para o masculino, she para o feminino e it para coisas ou animais, tá? Então aí nessa forma a gente vai usar was. Nas outras pessoas, que são you, que tanto é a segunda pessoa do singular como a segunda do plural, que nós já vimos que são iguais, é a mesma, you. We e they, então como são plural, e a segunda pessoa do singular, embora não seja plural, ela se conjuga da mesma forma como a pessoa do plural, seja qual for o verbo e seja qual for o tempo verbal. Então, nós vamos colocar no caso do verbo to be, simple past, o were, tá? Então, was, singular, were para plural, exceção da segunda pessoa do singular que se conjuga igual às do plural, ok? Negação not na frase, tá? Tal como acontece com o inglês, o português nós precisamos não para dizer não para estarmos falando da negativa, em inglês é a mesma coisa. Sendo que nós temos a possibilidade, como eu já falei em aula, de fazermos a forma contraída por extenso, usando o not mesmo, escrevendo not mesmo, e aí será separado do verbo. Se optarmos pela forma contraída, que eu aconselho por ser mais simples, então tiraremos o, no lugar dele colocamos aquela vírgulazinha que é o e teremos então a formação da negativa no próprio verbo, sem precisar separar. Então, temos na forma de was, temos wasn't, na forma de were, temos weren't, e as pessoas se mantêm exatamente as mesmas, tá bom? Em relação à interrogativa, ou você pergunta com was ou com were, dependendo das pessoas, né, que nós já vimos em cima, tanto na afirmativa e na negativa. Depois o resto da frase. Temos aí um exemplo. Were you at school? Você esteve na escola, ok? Então, como aqui temos o you, e a gente já viu que seja ele singular ou plural, vamos ter sempre a forma do plural were. Então, a minha questão está com were you at school, tá, gente? Were, verbo to be no passado, ou seja, você esteve na escola, certo? As respostas a essas perguntas, as short answers, ou seja, respostas curtas. Podemos dizer yes, I was, né? Ou no, I wasn't. E aí o subject ele pode ser adaptado a qualquer pronome pessoal, dependendo de que pessoa que nós estamos falando ou que está respondendo às questões, tá bom? Espero que tenha ficado bem explicadinho. Depois eu tenho aqui uma lista de verbos irregulares, os principais verbos irregulares, que é importante que vocês retenham por causa do exercício que depois eu vou passar nos grupos, tá? Então, em inglês, sempre que a gente fala em verbos, a gente enumera as 3 principais formas verbais, como eu já tinha falado com vocês, né? As 3 formas de enunciação. Por que elas são as principais? Porque elas são a raiz para que depois nós tenhamos outros tempos verbais compostos, como eu já falei com vocês. Então, nós enunciamos sempre o infinitivo, o simple past e o past participle de cada verbo, tá? No caso dos verbos irregulares que eu passei aí para vocês, essa listinha, vocês têm isso mesmo, tá? A primeira forma é o infinitivo,
A segunda, o do meio, é como o verbo fica no simple past. E a terceira e última é como ele fica no past participle, particípio passado, tá bom? Mas o que é importante pra gente, como estamos estudando o simple past, é sempre a forma dos verbos, tá bom? Verbos a gente precisa realmente treinar muito e sabê-los, porque eles são sempre diferentes, tá? Por isso que se chamam verbos irregulares. A segunda e a terceira são sempre diferentes. Um beijo, espero que tenham gostado. Então aguardem os exercícios, tá? Fiquem bem, fiquem em casa.